Olá, queridos, graça e paz. Quero cumprimentar a todos no doce nome de Jesus e dizer que para nós é uma grande alegria estarmos mais uma vez tendo esse tempo reservado para compartilharmos a palavra do Senhor. Sabemos que vivemos tempos difíceis e eu quero convocar a cada um de vocês a continuarem orando para que Deus faça aquilo que Ele tem preparado para a vida e para o coração de cada um de nós. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, e nós, então, faremos a leitura dos versos 1 a 11. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isto nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Que Deus abençoe assim a sua palavra. Um pouco antes de Jesus, juntamente com seus discípulos, celebrar a última Páscoa, ele prepara mais uma vez o coração dos seus para a sua partida. E ele deixa bem claro aqui no versículo 1 para onde ele estava indo. E aí então ele começa praticamente os seus últimos ensinamentos, os seus últimos mandamentos aos seus discípulos, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele também faz menção de que a sua partida, além de ser um cumprimento profético das Escrituras, também estava sendo uma preparação para que os seus discípulos pudessem estar na eternidade juntamente com ele. Então, a conversa de Jesus aqui era uma conversa numa perspectiva, num plano espiritual. Ele estava dizendo: se não for assim, eu vou-los teria dito, vou preparar-vos lugar. E aí então ele faz uma promessa: e quando eu for, no versículo 3, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Jesus aqui estava tratando de coisas espirituais. E aí então ele também apresenta o caminho, dizendo que eles sabiam o caminho. Só que Tomé, na sua perspectiva humana, ele pergunta: Senhor, para onde vais? E como saber o caminho? Jesus mais uma vez mostra para Tomé que aquele assunto era de ordem espiritual, quando ele então no versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí Filipe então, quando Jesus mais uma vez faz menção ao Pai, Filipe, numa perspectiva humana, diz: Senhor, mostra-nos o Pai, que basta.
mais uma vez, Jesus abre os olhos espirituais do seu discípulo amado Filipe e diz: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Aqui nesse texto, queridos, Jesus ele faz uma promessa e apresenta também uma condição. Jesus deixa bem claro aos seus discípulos de que a nossa vida ela não termina na nossa morte. Nós vivemos uma vida terrena, mas nós não podemos perder de vista jamais a nossa vida espiritual. E Jesus então, ele deixa bem claro de que a promessa dada aos seus discípulos e a cada um de nós é uma promessa de vida eterna. É uma promessa de viver eternamente com Ele nas regiões celestiais junto do Pai. Mas nós não podemos viver a vida de qualquer jeito. Nós não podemos simplesmente querer viver a promessa e abrir mão da condição para que essa promessa se cumpra. E aqui então Jesus também apresenta a condição. E a condição está no versículo 6. Ele é o caminho. Quando ele disse aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A vida cristã, queridos, não é uma vida meramente religiosa. E se for uma vida religiosa, talvez ela teria um fim em si mesma. Nós precisamos entender que a vida cristã é uma vida com Cristo. Ele é o caminho para nós usufruirmos, gozarmos da eternidade quando nós não estivermos mais aqui. Ele é a verdade, porque nós vivemos num mundo onde existem várias filosofias, várias perspectivas de pontos de vista diferentes e divergentes, onde, infelizmente, muitos, espiritualmente falando, caminham por atalhos. E Jesus deixa bem claro que Ele é o caminho. E aí, ele finaliza o versículo 6 dizendo que Ele é a vida. Por que que Ele é a vida? Porque quando nós herdamos de Adão a nossa natureza pecaminosa, a morte começou a fazer parte da nossa história. Hebreus é bem claro, no capítulo 9, que diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a saber, em Jesus Cristo, é a vida eterna. Esse ensinamento de Jesus acontece um pouco antes da Páscoa. E nós precisamos entender de que nós estamos mais uma vez próximos da celebração da Páscoa. Com certeza nós viveremos uma Páscoa completamente diferente. Nós estamos acostumados a estarmos em comunidade, dentro do templo, celebrando esse momento que é um marco da história da igreja cristã. Mas nós não podemos perder de vista jamais de que mesmo não estando no templo, nós continuamos celebrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus tinha plena consciência do seu chamado, da sua vocação e do seu ministério. E como cristãos, nós precisamos viver essa verdade de que sem Jesus a nossa vida ela não progride. Sem Jesus a nossa vida não tem uma resposta de eternidade. Sem Jesus nós vivemos eternamente. Mas com Cristo, em Jesus, nós temos a esperança de vivermos a vida eterna juntamente com Ele. Para isso, que nós continuemos a viver essa verdade e a anunciar essa verdade do versículo 6, de que Ele é o caminho e não um caminho, de que Ele é a verdade e não uma verdade, e de que Ele é a vida e não a morte.
Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida. Que nós possamos continuar vivendo o nosso tema como a verdade. É tempo de mudar, é tempo de orar. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.